Olá, foi uma tirania de mais de meio século. Começou em 1971 com Hafez Assad, pai do ex-ditador Bashar Assad, que está com a família em Moscou, onde recebeu asilo humanitário, anunciou o Kremlin nesse domingo. A Síria vive um momento de euforia, milhares de refugiados estão voltando para casa, mas os riscos e as incertezas são enormes, tendo em vista o que aconteceu, por exemplo, no Líbano, no Iraque e na Líbia. Ontem eu falei que havia notícias não confirmadas de que Assad teria fugido para o Iraque e seu avião teria caído. Era uma manobra da Rússia, uma notícia falsa para proteger o aliado em fuga. É o fim de uma tirania brutal, de um Estado policial marcado por todos os tipos de violência, tortura, perseguições, execuções sumárias de inimigos políticos, que iniciou uma guerra civil que matou 618 mil pessoas, 90% mortas pelo regime e aliados, inclusive a Rússia e o Irã, e botou em fuga metade da população do país, de 25 milhões de habitantes, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, uma organização não governamental ligada à oposição, com sede em Londres. É uma grande derrota para a Rússia, que tem 2 bases militares na Síria, e para o Irã, que vê uma quebra no arco xiita, que ia do Iêmen e do Irã, passando por Iraque e Síria, até chegar ao Líbano. Através deste arco, o Irã enviava armas para a milícia extremista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, e grupos armados palestinos, como o Movimento de Resistência Islâmica, o Hamas, o que o regime fundamentalista iraniano chama esses grupos de eixo da resistência. Esse eixo foi duramente golpeado nas guerras contra Israel. Em Washington, o presidente Joe Biden descreveu a queda de Assad como um ato de justiça e uma oportunidade histórica. Prometeu se articular com a Turquia, o país com mais influência sobre os rebeldes, a Jordânia e as monarquias petroleiras do Golfo Pérsico, para formar um governo de transição e um novo regime. O primeiro-ministro Mohammad Ghazia Zalali ficou na Síria e se ofereceu para organizar uma transição que preserve as instituições do país. O colapso do Estado no Iraque e na Líbia levou ao caos em que esses países vivem hoje. Biden advertiu para os riscos e alertou os inimigos a não tirar proveito do colapso do governo central em Damasco. Neste domingo, os Estados Unidos bombardearam 76 alvos do Estado Islâmico na Síria. O grupo armado que tomou Damasco, Hayat Tahrir al-Sham, Organização para a Libertação do Levante, é considerado terrorista pelos Estados Unidos, que oferece um prêmio de 10 milhões de dólares por seu líder Abu Mohammed al-Jolani, de 42 anos, cujo verdadeiro nome de batismo é Ahmed Hussein al-Shara. Ele declarou que foi uma vitória de toda a nação islâmica. Especialistas em Oriente Médio acreditam que Jolani aprendeu as lições do que aconteceu em outros países árabes. Ele rompeu com a rede terrorista Al-Qaeda em 2016, prometeu um governo para todos, está reprimindo saques e outras formas de violência criminal e não lançou uma perseguição aos aliados do antigo regime, mas o governo da Tahrir al-Sham, na província de Idlib, na Síria, de onde os rebeldes saíram para tomar o poder em Damasco, é um regime fundamentalista islâmico. Ninguém esquece que a milícia dos Talibã prometeu respeitar os direitos humanos quando retomou o poder no Afeganistão, em agosto de 2021, com a retirada dos Estados Unidos, e acaba de proibir as mulheres de fazer curso superior de medicina e enfermagem. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que ontem foi um dia histórico para o Oriente Médio e que o fim da tirania oferece oportunidades, mas tem riscos. Netanyahu fez questão de destacar que a queda de Assad é o resultado das guerras de Israel, do enfraquecimento do Irã e do Hezbollah por causa dos ataques israelenses, mas citou riscos, dizendo que os exércitos de Israel e da Síria têm um acordo de desengajamento desde 1974. Israel fez no domingo o maior ataque à Síria desde a guerra do Yom Kippur, em 1973. Bombardeou mais de 100 alvos, principalmente da Força Aérea Síria,
e também de agentes iranianos e do Hezbollah, e ocupou a zona desmilitarizada entre os dois países, justamente porque acabou esse acordo de desengajamento entre os dois exércitos, quer dizer, o exército sírio abandonou suas posições. É a primeira vez que Israel invade o território sírio desde 1973. Netanyahu pediu aos rebeldes que o novo governo procure a convivência pacífica com Israel. O que se viu em Damasco, tomada pelos rebeldes sem maior resistência, ontem foi uma série de explosões e incêndios causados pelo bombardeio israelense. Não é uma recepção de boas-vindas aos novos vizinhos. Impressiona a ignorância do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o resto do mundo. Trump escreveu numa rede social que a Síria não é uma luta nossa. Será que ele não viu o mapa? Ele ignora que a Síria tem uma fronteira com Israel, o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, que fazia parte do arco xiita, que fornecia armas ao Hezbollah e a grupos armados palestinos. Os Estados Unidos apoiam, por exemplo, as Forças Democráticas Sírias, uma milícia árabe curda, de maioria curda, que foi a força terrestre da guerra dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico. Washington ainda mantém 900 soldados em bases no nordeste da Síria para evitar o ressurgimento do Estado Islâmico. A Turquia, aliada dos Estados Unidos na Organização do Tratado Atlântico Norte, tem seus próprios interesses, teme que os curdos da Síria se unem ao Kurdistão iraquiano, que tem autonomia dentro do Iraque, e proclamem a independência do Kurdistão. Como a maioria relativa dos curdos mora na Turquia, o Kurdistão independente poderia certamente reivindicaria a soberania sobre regiões de maioria curda no sudeste da Turquia. Por isso, milícias aliadas à Turquia atacaram no domingo as forças democráticas sírias. Como os rebeldes que tomaram o poder controlam a região central e as principais cidades da Síria, a milícia árabe curda financiada, treinada e armada por Washington domina um terço do território nordeste da Síria, que era parte do califado do Estado Islâmico, e os alauítas, ligados ao antigo regime, têm forte presença no litoral. Então, esta divisão, há um risco de fragmentação e balcanização da Síria ao longo de linhas étnicas e religiosas. As minorias apoiavam Assad na guerra civil síria por medo de uma ditadura da maioria muçulmana sunita, que é 75% da população. Os cristãos são 10%, os alauítas, um ramo do xiismo que dominava o regime, são pouco menos de 10%, e o resto se divide em minorias étnico-religiosas, como os drusos, os ismaelitas e os xiitas, que acreditam nos 12 imãs, a principal corrente do xiismo, que é a maioria no Irã e no Iraque. Com o fracasso da invasão do Iraque, os Estados Unidos abandonaram a ambição ilusória de democratizar o Oriente Médio, inclusive porque aliados como a Arábia Saudita e outras monarquias petroleiras do Golfo Pérsico não têm o menor interesse na democracia e sabotaram a chamada Primavera Árabe. Os neoconservadores do governo George W. Bush acreditavam que a democracia acabaria com o terrorismo, um terrorismo que é responsável pelos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, porque aí haveria canais para expressar o descontentamento pacificamente. Só a Tunísia foi democratizada na Primavera Árabe e voltou ao autoritarismo. O presidente Kais Saied foi reeleito em 7 de outubro numa campanha com intimidação, manipulação, prisão do principal adversário e baixo comparecimento às urnas. O Egito voltou a ser uma ditadura, a Líbia ainda está em guerra civil, as Nações Unidas autorizaram o uso da força contra o ditador Muammar Gaddafi, mas nunca enviaram uma missão de paz. E a Síria agora tem uma chance de construir a paz. Os Estados Unidos têm hoje objetivos reduzidos no Oriente Médio, impedir o ressurgimento de grupos terroristas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, hoje mais ativos na miserável região do Sahel, ao sul do deserto do Saara, na África, com armas vindas da guerra civil na Líbia, para ver como tudo
está interligado. Outro objetivo dos Estados Unidos é evitar a proliferação de armas de destruição em massa e garantir o fornecimento do petróleo. Quem vai ficar com as armas químicas e biológicas de Assad ao risco de uma corrida nuclear no Oriente Médio? O momento é de grande euforia depois de meio século de tirania, mas os riscos e incertezas são evidentes. Vai haver uma acomodação da presença da Rússia e do Irã, os dois países que sustentavam a ditadura de Assad, ou os russos e iranianos serão expulsos? O que vai acontecer com as duas bases militares da Rússia, a base naval no porto de Tartus e a base aérea de Latakia? Derrotado, o ditador Vladimir Putin revelou a intenção de negociar com os rebeldes que bombardeou impiedosamente desde setembro de 2015. A Rússia convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas para esta segunda-feira, a portas fechadas, na tentativa de manter alguma influência na Síria pós-Assad. Na véspera da queda, o ministro do Exterior russo, Sergei Lavrov, considerou, abre aspas, inadmissível que um grupo terrorista assuma o controle de territórios em violação a acordos existentes que reafirmam firmemente a soberania, a integridade territorial e a unidade da República Árabe da Síria, fecha aspas, valores que a Rússia não respeita na Ucrânia. Diante da ameaça cada vez mais real de uma nova guerra fria com a China e a Rússia, não interessa aos Estados Unidos e a seus aliados da OTAN, inclusive a Turquia, a existência de bases russas no mar Mediterrâneo. Para a Rússia são importantes, inclusive para suas atividades na África. Acuado, o regime fundamentalista do Irã vai negociar ou acelerar o programa nuclear e fabricar a bomba atômica como última garantia de sobrevivência. O Irã já teria material para 4 bombas atômicas. A Agência Internacional de Energia Atômica afirmou na semana passada que o Irã está acelerando o processo de desenvolvimento da bomba, mas precisaria talvez de mais 1 ano e meio para fabricar uma ogiva nuclear capaz de instalar um míssil. Se o Irã fizer a bomba, outras potências regionais, a Arábia Saudita, o Egito e a Turquia, também vão querer. Haveria uma corrida armamentista nuclear na região mais explosiva da Terra. O importante é que a Síria não se transforme num estado jihadista, nem num estado falido como a Líbia, onde 13 anos após a queda do ditador Muammar Gaddafi, a guerra civil ainda não terminou, virou um campo de batalha de interesses estrangeiros, como o Líbano, que tem uma dívida de 150% do produto interno bruto e há mais de 2 anos não consegue eleger um presidente. O grande desafio é evitar que a Síria siga o mesmo destino. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no LinkedIn, no Threads e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.